Meu nome é Marcos, eu sou presbítero na nossa amada igreja, que está completando esse ano 90 anos. Há quantos anos você é servo como presbítero? Eu sirvo como presbítero há aproximadamente 10 anos, Quantos anos você frequenta a nossa igreja? desde 1985, Lorena, faz tempo, né? Quais são as atividades desse ministério hoje? A atividade do ministério como presbítero docente, de fato, é a administração da igreja, é a atividade básica nossa como servos de Cristo. E para o bom andamento também da igreja como um todo. E também, eventualmente, a gente serve, como nós estávamos servindo, a classe de novos, de catecúmenos, ministrando aulas, né, para que haja o crescimento também espiritual dos servos, né, dos membros da igreja, dos novos membros da igreja. Nós somos em 6 presbíteros que estão em atividade e um presbítero emérito, que é o presbítero Manuel Augusto. Como o ministério tem impactado a vida dos membros e da comunidade? O nosso ministério, como presbíteros, ele impacta de várias maneiras, né? Primeiro, da nossa própria igreja, para que haja um bom andamento da igreja na sua organização eclesiástica e também na conduta, né, dela, no processo de administração da igreja como um todo. Na sociedade, é o nosso bom testemunho de cristãos, que quando nós passamos a servir a Cristo, nós somos então testemunhas de Cristo. E onde quer que estejamos, a gente precisa fazer a diferença. Eu, no meu caso, na minha profissão, eu ministro cursos aí no estado inteiro quase, na minha profissão de zootecnista, nessa área de produção animal. E onde eu estou, eu procuro, se houver a possibilidade, de falar de Cristo. Então, onde quer que estejamos, somos então testemunhas de Cristo. É preciso todos nós termos essa consciência clara que nós estamos servindo ao nosso Mestre. Sim. O que você gostaria de dizer para a igreja nesses 90 anos de história? Eu gostaria de dizer para a nossa igreja que precisamos estar firmes em Cristo. O nosso alvo é Cristo. Sim. E se temos isso em nós, o Evangelho prosperará. Para que a gente deseje, a gente precisa clamar para a volta de Jesus. E para que isso aconteça, o Evangelho precisa se propagar e depende de mim e de você também, de todos os membros da nossa igreja. E é uma honra nós estarmos aqui em Rancharia, a nossa igreja organizada há 90 anos, isso é maravilhoso para todos nós, para a sociedade, isso impactou a sociedade, porque nós fazemos a diferença. Quando as pessoas que não são da nossa igreja ou que pertencem a outras denominações, aquelas que são cristãs ou não, reconhecem em nós uma igreja verdadeira, uma igreja sólida, que respeita a moral, os bons costumes da família, de cada indivíduo. E nós precisamos entender isso como membros da nossa igreja e inseridos numa sociedade, no caso aqui de Rancharia. Então é um prazer e o meu recado final é força e fé em Cristo. Uma palavra de gratidão ou um versículo que resume o sentimento do seu ministério? Bom, um versículo que me impactou muito foi João 3,16. Até hoje, quando eu estou lendo e vendo, estudando a Bíblia, ele me impactou porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é maravilhoso. Quando nós temos isso em mente, que esse sacrifício não foi por merecimento meu e nem seu e nem de ninguém, foi por amor que ele ofereceu o seu próprio Filho, isso faz com que a nossa vida seja uma vida de submissão a Cristo e reconhecer nele o provedor da nossa própria existência, porque o dia do Senhor virá e aqueles que estão em Cristo estarão no paraíso, no seio do Senhor, no seio de Abraão,
na Nova Jerusalém. Então isso me faz entender quão pequeno eu sou. E todos nós somos dependentes de Cristo. Se nós temos isso em mente, seremos melhores cristãos, humildes cristãos, para reconhecermos que Ele é o provedor, inclusive da nossa fé.